Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso Medium Night, podcast que traz assuntos aqui para você de ocultismo, espiritualidade, magia, ufologia, paranormalidade, astrologia. que é inclusive o nosso assunto de hoje. É verdade, hoje vai ser maravilhoso como sempre, né? Uhum. A gente sempre traz bons profissionais aqui, profissionais que, olha, hoje vocês vão ficar, minha gente. Sobretudo, galera, porque não vamos falar de astrologia simplesmente, mas vamos falar daquela astrologia que fala sobre reencarnação, vidas Isso é bom, passadas. Nossa, maravilhoso, porque você pode saber quem foi você, quem é a sua mãe, aquele seu namorado. E todo mundo tem curiosidade, gente. Tem. Então vamos falar da relação entre a astrologia e a alma, astrologia kármica, os tipos de astrologia que existem, muita coisa, né, Sandra? Muita coisa. A astrologia é maravilhoso, né? Eu acho que é um espelho da nossa alma, na verdade, o mapa astral. Eu acho que quem não fez deveria fazer, porque realmente pode ser que hoje não esteja acontecendo isso que está lá no mapa, mas você tem que prestar atenção porque um dia vai acontecer. E também teremos os atendimentos, viu? Você que está aí conectado, vendo pelo YouTube ou ao vivo, pode participar enviando um superchat para contribuir com o nosso podcast. E aí a Sandra vai fazer análise de fotos, Sim, né? Análise da foto, você pode mandar uma foto para cá, sem óculos, por favor, de preferência mais recente, né? E se quiser mandar uma pergunta junto, também pode. Perfeito. As explicações estão todas fixadas aí para você. Você manda no WhatsApp da TV, tá? 11962710106, o print do seu superchat, a foto e uma pergunta. Já se você quiser que eu te responda através do tarô, você faz o superchat aí para contribuir com o nosso trabalho e deixa a sua pergunta, nome, data de nascimento no chat do YouTube, tá? Agora, pessoal que é membro do canal também vai ser contemplado, vai mandando a pergunta aí e depois o público, de modo geral, a gente vai sortear alguns também, tá? Mas bora falar de astrologia, né, que é um universo tão profundo com ele. Paulo Beni, seja bem-vindo. Gratidão, Edu, gratidão, Suzy. Primeiro por vocês permitirem de compartilhar esse espaço aqui com vocês, um espaço que já passou tantos ótimos profissionais, como vocês já falaram, e esse respeito que vocês estão tendo agora com o meu trabalho. Então, mais uma vez, gratidão aí por tudo, viu? Nós ficamos muito felizes com a sua vinda, sobretudo porque o Paulo é um estudioso, gente, e além da astrologia também domina tarô e oráculos diversos, né, Paulo? Também. E gosto da área de hipnose também, que é uma outra área que ainda assim, um pouco às vezes incompreendida, mas é muito bacana. Agora, como que, antes da gente entrar na astrologia, como que isso tudo surgiu na sua vida? Eu até estava conversando nos bastidores, né? Eu sempre fui curioso. E, inicialmente, a minha mãe, ela aprendeu de alguma maneira lá a tirar a sorte, aquela coisa de ler as cartas com um baralho normal, o baralho de jogo, e me ensinou. E eu fui gostando, fui aprendendo, aí depois fui estudando os oráculos, tarô, e aquilo foi me despertando, né, o conhecimento e o interesse. De alguma maneira eu acabei enveredando para uma outra área que nada tem a ver, eu fui para a área de educação, né, fui professor, diretor de escola, mas sempre estudava ali os oráculos, estudando astrologia, até que quando chegou um momento eu parei a atividade que eu estava ali, falei, agora é hora de eu me jogar mesmo nessa oportunidade e entender e levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Então comecei estudando, atendendo pessoas, os primeiros atendimentos, aquela preocupação toda, né, de entregar o melhor, o mais perfeito, e aí fui juntando os conhecimentos até estar hoje aqui, e assim, para mim é um prazer, porque apresentar seja a astrologia, o tarô, a hipnose, como uma maneira de ajudar o outro, para mim esse é o principal objetivo, né? Trazer para a pessoa um esclarecimento, jogar luz onde tem a sombra, e principalmente, eu às vezes falo, né, para os clientes e as pessoas que atendem comigo, uma dúvida pequena é uma dúvida grande é uma dúvida, não tem, às vezes a pessoa, eu vou fazer uma pergunta boba, não tem pergunta boba, tem a pergunta não feita. Então aproveita a sessão, aproveita o seu momento, porque seja o oráculo, a astrologia, o que for, ela vai te responder.
Muito legal isso, né? Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Porque Claro. nós, enquanto tarólogo, astrólogo, Sim. vidente, a gente tem que estar aberto a trabalhar com absolutamente todos Tudo. os tipos de situações. É né? verdade. E é principal isso que você colocou, Edu, porque ainda mais no mundo de hoje, onde as informações estão disponíveis, né, por meio de um celular, um tablet, um computador, pela internet, a gente tem aquele grupo de pessoas que sabem do conhecimento, mas sabem de maneira informativa. Eu me informei daquilo, mas você já viveu uma experiência de uma vidência, de um tarô, de uma astrologia? Você nunca experimentou? Então passa pela sessão, porque a experiência é diferente. Você experienciar, você experimentar na sua vida ou na vida daqueles que você mais ama, para justamente trazer essa clareza de vida. Né? Verdade. Agora, e essa questão da reencarnação? Aliás, primeiramente, vamos falar um pouquinho dos tipos de Vamos. astrologia que existem para a É. pessoa entender? Quando a gente fala astrologia, né, e o próprio nome diz astrologia, é o estudo dos astros. Obviamente, a gente está muito ligado ao signo. Eu sou de Gêmeos, eu sou de Leão, eu sou de Áries, esse é o signo. Mas a astrologia, ela começa o estudo pelos planetas. Claro, entre Sol e Lua e todos os 8 planetas até Plutão. Mesmo Plutão sendo planetóide, planeta não importa. E cada um desses astros celestes vão reverberar um tipo de padrão em nós. Então, o astrólogo, o que ele faz? Ele é um intérprete da leitura do céu nos acontecimentos terrenos. E aí isso vai dando a qualidade para as astrologias, desde a astrologia natal ou do nascimento, onde cada um tem um mapa natal. Lá na Idade Média, só quem tinha mapa natal era rei, rainha, imperador, imperatriz. Os súditos não tinham. Hoje todo mundo tem a oportunidade de ter o seu mapa do nascimento. O que é o mapa do nascimento? É como se fosse a caixa de ferramentas que nós trazemos quando nascemos. Eu abro aqui a caixa, eu posso ter uma ferramenta grande e o outro tem uma ferramenta menor. Em contrapartida, ele tem uma ferramenta mais poderosa do que a minha, e assim por diante. E conforme os estudos foram avançando, aí foram surgindo as previsões, né? E depois a aplicabilidade da astrologia para outras áreas. Por exemplo, a própria astrologia kármica, que nós vamos conversar, que fala sobre as outras vidas passadas, a astrologia esotérica, que fala sobre a qualidade da alma, a astrologia financeira, porque você pode olhar padrões financeiros por meio da astrologia, astrologia vocacional, astrologia empresarial, astrologia agrícola, principalmente, observando os ciclos lunares. Então, a astrologia, ainda hoje, se você jogar lá no Google Academic, você vai encontrar, inclusive, artigos que já usam a astrologia como meio de estudo. Ainda como os colegas que podem estar nos acompanhando, vai falar assim, astrologia não é ciência. Tá bom, ok, não é ciência, mas é um campo do saber que abarca uma série de saberes que vem desde a época dos caldeus e veio até os nossos tempos atuais. Portanto, você dizer que todo esse conhecimento, esse arcabouço de saberes não tem um valor, não, ele tem um valor extremamente grande. E hoje é interessante porque você consegue fazer um tipo de astrologia mais humana, né, mais terrena, sem levar, se para quem gosta, para outros lugares, sendo prática na vida. Por exemplo, ao vir para cá, eu posso pegar meu carro, ligar um GPS e achar o melhor caminho. E eu tenho a liberdade. Não, eu não quero fazer esse caminho que o GPS está me dando. Eu quero ir para a esquerda, para a direita, pago o preço. Se vai pegar um buraco, vai pegar um trânsito. O mapa astral, a astrologia, da mesma maneira, é isso. É um GPS da vida, um guia, para que você que está nos acompanhando possa achar o melhor caminho, achar o tal do flow, que muita gente fala, né? O fluido, e chegar no seu objetivo da melhor maneira. Agora, em relação à astrologia esotérica, né, que você comentou, muita gente desconhece. Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela? Vamos lá. Ela começa com os estudos de Alice Bailey, que foi uma teósofa do Reino Unido, nasceu em torno do ano de 1880, faleceu em 1950, se não me engano, e ela tinha algumas visões e estudos que ela qualificou a alma por meio de raios. E aqui ela fala dos 7 raios, que não tem a ver com os 7 raios da grande fraternidade branca, que tem todo o respeito e um grande poder, mas ela foi qualificando a nossa alma por meio desses 7 raios. Raios como, por exemplo, amor,
e sabedoria, vontade e poder, conhecimento concreto. E ela qualificando isso, ela foi percebendo que ao fazer a leitura desses raios, e tudo parte do mapa de nascimento, sempre parte de lá, dia, mês, ano, hora e local de nascimento, ela consegue qualificar o padrão da alma da pessoa na qualidade desses raios. Pode ser que um raio se predomine mais e outro menos. Aí as pessoas podem me perguntar assim, então tem algum raio que é melhor do que outro? Não, não tem raio melhor do que outro. Até porque não tem alma melhor do que a outra. Talvez tenha almas mais desenvolvidas e tem almas que estão ainda naquele caminhar da alma e vai chegar, cumprir o seu dever. Mas é interessante ver a astrologia esotérica por esse olhar, porque quando eu qualifico a alma por meio dos 7 raios, como eu coloquei de exemplo, eu percebo algumas coisas que acontecem na vida atual. Pessoas que são de maior atitude, mas aí você pode falar, é porque ela tem um aspecto ariano, um aspecto marciano. Sim, ela até pode ter, mas de repente é a alma dela gritando, vou usar aqui uma palavra um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, nós temos os 7 planos, né? O plano material, o plano astral, o plano mental, o plano búdico, o plano espiritual, o mônado e o plano divino. E a alma, ela transita nesses 7 planos e, de alguma maneira, ela está nos gritando coisas. Olha, eu preciso ir para aquele lugar, fazer aquela coisa, fazer a missão de vida. Então, quando eu olho os raios, eu começo a perceber, além das qualidades e potenciais do mapa natal, qualidades da alma. E aí eu passo a compreender por que eu faço tal padrão, por que eu estabeleço tal atitude, por que determinados fatos da vida vêm ao meu encontro e eu tento toda hora sair de um jeito ou de outro. Então é uma leitura assim, muito bonita, muito interessante. Como você falou, não é tão conhecida. Às vezes quem faz é quem já fez mapa natal, previsões, kármica. Ela fala, tem mais alguma coisa para fazer? Você pode fazer um mapa esotérico, justamente para você conhecer as qualidades da alma. E para quem gosta e acredita, você percebendo essas qualidades, você entra numa harmonia com a sua própria alma. Agora, já em relação ao mapa kármico, eu já imagino que as pessoas têm um interesse de cara. Fez o Natal, né? A pessoa tem essa curiosidade, quer saber, né? Quem eu fui, o que eu fui, o que eu preciso aprender nessa vida. É por aí. E principalmente quando, na análise do mapa natal, quando chega nos nodos lunares, que é vamos dizer, a pincelada do kármico, né? Eu até faço isso, ponho lá, olha, o nó do norte, o nó do sul. Olha, aqui, eu sempre pergunto, você tem crença em outras vidas? Tem gente que tem gente que não. Ok, se você não tem, eu vou explicar de uma maneira mais tranquila, mais simples, né, com uma missão de vida. Para quem gosta, aí é onde desperta a curiosidade. Porque a gente vai explicando, olha, o nó do sul é por onde, vamos dizer assim, mais simplificadamente, entraram as outras vidas. Fizeram acontecer este mapa para que você realize no seu dia a dia. E o nó do norte é para onde você deve empurrar, ou seja, é a missão das próximas vidas. Então dá para descobrir mais? Dá para descobrir mais, que aí é o mapa kármico que acaba revelando esse tipo de padrão. Nó do norte, nó do sul, então da onde estou vindo, para onde estou indo. Mas outras informações também, por exemplo, Quiron também entra dentro disso, né? Quiron também, dá para olhar a qualidade de Lilith, dá para olhar a qualidade da parte da fortuna, que não é a roda da fortuna do tarô, é um ponto arábico, um ponto calculado. Dá para olhar a qualidade da lua, porque a lua é um ponto de memórias. Quando a gente olha o mapa natal e vê a lua, claro, a gente fala do aspecto do ego emocional, né? O ego passivo ali, onde você tem aquela coisa do fluxo emocional. Mas para quem gosta do mapa kármico, já dá para perceber, já tem um dedo duro ali, porque é um campo de memórias. E, além do nó do norte, nó do sul, e principalmente quando a gente fala de karma, a gente está falando de um planeta que é Saturno. Saturno é karma. A qualidade de Saturno, até às vezes eu brinco com o pessoal, olha, o Saturno, sabe aquele fiscal da prefeitura? Que ele vem aqui, vamos dizer que aqui o Edu e a Suzy pegaram e colocaram 100 pessoas aqui dentro do estúdio e tá correndo uma festa aqui, aí chega o fiscal e fala assim para vocês,
Ah, tem licença de funcionamento? Não tem. Ah, tem, nossa, 100 pessoas, mas cabe menos. Não, mas tá todo mundo bem. Olha, eu vou deixar uma multa aqui e volto daqui 29 anos, 28 mais ou menos, né? 30 anos arredondando, eu volto. A gente olha e fala assim, até lá esse fiscal já morreu, não volta. Aí passa daqui 30 anos, 29 anos, vocês colocam 200 pessoas aqui dentro e todo mundo bem, uma festa danada, chega o mesmo fiscal, que é Saturno, falando, opa, que negócio é esse? Eu vim cobrar o boleto da outra vez e vou deixar uma nova multa, e que é o tal do primeiro ciclo de Saturno. E hoje, ainda bem, né, com a qualidade de vida que a gente tem, é possível chegar ao terceiro ciclo, né, com 90 anos, mais ou menos. O problema é, com 30, você tem disposição. Com 60, mais ou menos. Com 90. Acabou. Já estamos dobrando o cabo da Aí já esperança. dobrou o cabo. Por mais convênio médico ou magia que você faça, 90 é 90, né? Sim. Então você já não tem aquela disposição ativa, mas o Saturno vai passar de novo lá e vai falar, oi, lembra de mim? E essa qualidade de Saturno é que dá essa qualidade kármica, porque ele é o senhor do tempo. Então não adianta negociar com Saturno. Saturno é compromisso, é restrição, é planejamento, é apoio, mas desde que você faça o quê? Pague o boleto dele. Pois é. Suzy já fez mapa kármico? Olha, eu já fiz astrológico, tanto que eu falei para ele aos 20 anos de idade, eu conheci uma astróloga que ela gravava, né? E eu fui lá por indicação, e ela dizia assim, olha, eu vejo muitos amigos, você é rodeada de amigos esotéricos aqui, tem muita coisa do esoterismo ligada a você, mas na época eu não trabalhava com isso. E hoje o que eu tenho? Muitos amigos esotéricos. A maioria, né? A maioria cercada Quase de amigos esotéricos. Aos 20 faz tempo, hein? Que ela me falou isso. Então, acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Por isso que eu digo, você tem que fazer uma mapa astral. E essa qualidade que você colocou, Suzy, que a gente sempre explica para quem está nos acompanhando, o mapa, ele é um apontamento de padrões e de cumprimento de missões. Você não quer, não tem problema, não vai descer um raio, não vai. Mas a vida vai dar o seu jeito. A vida vai dar o seu jeito, como na natureza. Né? A gente fica às vezes impressionado, a gente olha para um viaduto e fala, como é que nasceu uma árvore ali? Como é que, ou para calçada, como é que nasceu um matinho ali? A natureza dá um jeito. Dá um jeito. Ela dá um jeito de fazer nascer onde precisa, onde deve ser. Na nossa vida, a mesma coisa. Se você seguir esse fluxo que os oráculos estão apontando, pode ser mais fácil, né? Porque você está justamente naquele caminho. Se você não quer, não tem problema. Os desafios vão te apontar e dar o direcionamento que você precisa, como não, e as contigo. previsões que vocês fazem com esse mapa também, né? Eu tive uma situação, isso uns anos atrás, uns aninhos, né? Que ela falava assim para mim, uma outra astróloga. Mas olha, eu briguei com ela, falei, não deu certo, não sei o que. Ela falou, não, peraí, que aqui em setembro, setembro eu vejo você encontrando essa pessoa, tá rodeado de amigos. Eu falei, como assim? É uma festa, é uma reunião. E não é que naquele mês, naquele ano, eu encontrei mesmo uma pessoa que eu fiquei 12 anos namorando. Você me fez lembrar... Então vocês são, assim, às vezes assustadores com essas coisas de datas, né? De datas então, e de falar assim, olha, vai ser ali, naquele... Impressionante. E esse tipo de análise de data, seja no pequeno, médio ou longo prazo, porque até quando a gente abre o mapa, a gente começa pelo longo prazo, médio prazo, mas todo mundo adora o curto prazo. Quer saber as datas, tudo eu rápido. quero que dia que vai ser. E eu falo, olha, tipo professor, né, presta atenção no longo prazo e no médio prazo também, porque lá tem informações importantes. Porque como num grande teatro, né, todo mundo que já foi no teatro, você tá lá assistindo bonitinho, tem coisas no cenário que estão bem na frente. O próprio artista, o ator, uma caixa, algo do cenário. Mas às vezes no cenário tem uma coisa lá no fundo que está lá escondidinha, sombreada. Aquilo, apesar de estar lá no fundo, faz parte da cena. E na analogia do mapa, é como se fossem coisas do longo prazo. Fica atento com aquilo que está sombreado, porque às vezes pode vir à frente e você não perceber. No meu Instagram tem, para aqueles que quiserem depois ver, eu posso abrir esse testemunho porque ela conta lá, tem um depoimento da atriz Cláudia Mello, eu fiz o mapa dela, as previsões, e aí num determinado momento das previsões eu falei para ela assim, Cláudia,
o mapa está mostrando aqui que muito provavelmente neste mês vai ter uma desavença ou entre irmãos, parentes próximos ou vizinhos. Ela falou assim, impossível. Não, tudo bem, que bom que... Não, é impossível. Eu falei, mas por que você está tão determinado impossível? Eu moro num condomínio, eu me dou bem com todo mundo, tá tudo... Não, que bom, tá tudo bem. Passou o tempo, né? Entrego a gravação para a pessoa poder assistir quantas vezes quiser. Ela me manda um áudio dizendo que naquele mês, num determinado momento lá, era um domingo, ela estava com o marido, o filho lá, e toca a campainha da casa. Quando abre, a vizinha do lado começando a esbravejar e falando aos montes que tava uma bagunça lá na casa dela. Ela falou, mas impossível, só estamos nós três aqui, esse som alto, não sei o quê. E aí o marido veio já meio bravo também, pô, o que essa mulher tá brigando aqui? Ou seja, quando foram descobrir, não era a casa dela, era a outra casa, mas onde estourou a bomba? Foi a casa, foi na com casa ela, dela. exatamente. Então, aí ela, na hora que o marido foi para brigar, ela lembrou do caso. Aí, tipo, não, peraí, vamos ver. Então, a intenção do mapa é justamente isso. Alerta. É um alerta, não é evitar que os acontecimentos aconteçam. Mas Porque, de preparar novo, você, né? preparar. para isso. Preparar Perfeito, você, isso é muito bom. Preparar. Você estando preparado e... Muitas vezes as pessoas não gostam da astrologia nos seus diversos tipos porque acham que ela é determinista. Ela não é determinista. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser, mas ficando alerta, fica mais fácil. Perfeito. Então, gente, hoje você está entendendo um pouco mais sobre astrologia e reencarnação, astrologia kármica. Então, se formos pontuar o que a astrologia kármica pode trazer para a gente de informações, por exemplo, tópicos relacionados ao que eu preciso focar nessa vida, desenvolver. Saúde também pode falar um pouquinho? Saúde, né? Também. E é interessante nesse ponto da saúde, porque assim, quando a gente abre o mapa kármico, na primeira, porque é um mapa quase investigativo, a gente não necessariamente vai olhar a última vida ou a outra vida, mas a somatória das vidas. Tá. E a partir desses padrões que a gente vai observando, podem ter sim aspectos que você traz de desafios de saúde, desafios de relacionamento. Já aconteceu de eu fazer um mapa kármico e também atender a pessoa com hipnose por meio da técnica da TVP, né, da terapia de vidas passadas, e bater. Né? Ou seja, o que ela viu no mapa estava vendo no processo hipnótico. Muito legal, né? E esses desafios, seja de saúde, ou seja, padrões respiratórios, que não tem o que passa, né, não tem... Ela traz muitas vezes de outras... Ela traz de outras vidas. Problemas de relacionamento, pode ser que em algum momento ela teve lá um desafio que não foi resolvido e precisa resolver nessa vida. Muitas vezes, quando a gente olha para os desafios, que é o principal para poder alertar a pessoa na vida atual, eu sempre falo para a pessoa, olha, como a gente está olhando a somatória das outras vidas, e se a gente olhar numa base estatística, não tem lugar para todo mundo, para Cleópatra, para Júlio César. Não tem mesmo. Não tem lugar para todo mundo. Então não fique decepcionado, decepcionada, se apontar que você foi uma pessoa simples. Você foi um súdito, você foi uma pessoa, um agricultor, você trabalhou no campo. Porque, por vezes, a pessoa já vem com um preconceito. Um preconceito no sentido de que alguém falou que ela foi uma rainha, foi um líder. Ok, talvez em algum momento da vida. Mas o mapa não tem esta função única. A função é justamente mostrar isso. Quais desafios você deixou lá atrás, você de alguma maneira não resolveu e que agora estão aflorando na sua vida por meio das pessoas que você convive, do seu próprio dia a dia, do seu cotidiano, e que você precisa dar conta. Então é muito bonito, porque é uma maneira de se reconciliar com o passado. É uma reconciliação. Coisa que às vezes a pessoa no dia a dia, né, muito belicosa, muito briguenta, muito impaciente. Ok, cada um tem um padrão e tá tudo certo. Mas quando você faz as pazes com o passado, é uma maneira muito bonita, e eu uso essa palavra bonita porque o divino, o jeito que você quiser chamar, ele está olhando
aquele ser se reconciliando com a sua própria vida, com a sua linha do tempo, né? Para aqueles que gostam do universo Marvel aí, de repente, né? Nas diversas linhas do tempo que se abrem, então você fazendo as pazes com pessoas do passado, situações do passado e principalmente com você. Muito bom. Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ter os atendimentos, viu? Para você que está mandando superchat aí, eu vou atender algumas pessoas com tarô. A Sandra Suzy vai analisar a foto. Sim, tá você chegando pode... foto Tá para chegando? você já. Tá bom. Todas as explicações como você faz para participar estão aí na mensagem que está fixada no descritivo do vídeo. Se você está gostando do assunto, também vou pedir para você deixar o seu like. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, porque toda semana a gente está aqui, né? Com certeza. Firmes e fortes. Para você que está ouvindo pela Vibe Mundial, porque esse podcast passa também na nossa madrugada astral, o Paulo tem programa aqui também, não é, Paulo? Toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, das 6 às 6h30. E está sendo muito gostoso, já agradecer de antemão o Edu, o Suzy, pela oportunidade, porque assim, estar lá, compartilhando informações, saberes, mas principalmente quando a gente recebe o feedback das pessoas que está dando certo. Então, agradecer aqui mais uma vez a todo mundo que está me acompanhando. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Ah, é um horário cedo? Olha, tem gente que, como você falou, pode acompanhar depois no YouTube, né? Pode acompanhar por meio das mídias que estão lá. Mas tem muita gente acompanhando ao vivo, porque já é um horário que a pessoa desperta. Aqui na Astral também. No mesmo horário está simultâneo. Tá vendo que legal? Então a pessoa já desperta, vai ouvindo uma conversa gostosa, né? Já desperta com coisas positivas. Então acompanhem aí, porque está sendo muito bom. Muito legal. Agora, estamos falando de astrologia, né, das diversas aí que existem, falando muito da questão de reencarnação. Sim. Na sua concepção, como que acontece? O que você poderia falar, por exemplo, sobre reencarnação? Tem aquela crença que o pessoal tem que alguns espíritos são novos e estão começando a vir, por isso tem um nível de consciência tão diferente. Outros já dizem que tá vindo espíritos super evoluídos, as crianças que estão vindo vêm com outro chip, mas não são os bebês reborn. Pelo amor de Deus. Fala nisso. É só esse assunto hoje. Ninguém aguenta mais os bebês reborn. Eu não quero. Você quer um bebezinho reborn? Já tenho você, meu bem. Já tenho esse bebezão aqui para cuidar. Aí, ó. Não quero aquilo, não. Mas é uma pergunta bem interessante, porque assim, a gente consegue aliar esses dois tipos de astrologia. Se a gente olhar a astrologia esotérica, que qualifica a alma, ou seja, em qual caminho essa alma está, e pegando a astrologia kármica, que fala sobre o caminho desta alma, o que eu acredito, e pelos meus estudos, e pela minha própria crença também, é que de tempos em tempos a gente sempre terá, sempre talvez seja uma palavra meio forte, o nascimento de seres mais evoluídos e o nascimento de seres que eu não vou chamar de menos evoluídos, mas que estão cumprindo a sua missão. Porque, de novo, quando a gente fala da astrologia esotérica, que qualifica os raios e a alma, e dizendo, olha, todo mundo quer o raio 7, que é o raio da magia. Não, às vezes o raio do amor e da sabedoria é tão mais importante quanto. Exatamente. E se a gente pegar no processo histórico, pelo menos a história que está escrita, né, nos diversos livros, nós vamos perceber, nasceram muitos avatares no passado, esses avatares foram dando missões de cumprimento, aí parece que tem um tempo que é o tempo do silêncio, né? Nasce o avatar, aquilo cria um barulho, como se fosse a carta da temperança do tarô, né? Aí depois cria um tempo do silêncio. Aí depois vem outro avatar. De novo, tocando a trombeta, falando da sua missão. Aí outro tempo de silêncio. Ou, mais recentemente, para aqueles que gostam, né? Seja, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, ou qualquer outro ser evoluído de saberes. De novo, aí reina um tempo de silêncio. Então, para mim, isso traz uma certeza de que essas crianças que estão nascendo mais diferenciadas ou seres que ainda estão para aparecer, cumpre esse tempo de jornada. Sim. Surge um avatar, reina o tempo do silêncio. Surge outro, reino do silêncio. Agora, o que me vem é que hoje em dia a gente está aprendendo o seguinte. Por exemplo, quando surgiu Buda, quando surgiu Joshua Ben Pandira, o Cristo...
esses seguidores de cada um desses avatares foram necessários. Hoje, a gente não precisa mais devotar aquela coisa, né? Para um ser, você pode admirar o trabalho, seguir o trabalho. Hoje, com o mundo da internet, então os trabalhos de um ser como esse ficam muito mais perto, muito mais próximo. Então, eu acho que está mudando é a forma da experiência entre seres que estão nesse caminho da evolução e esses avatares que sempre irão surgir. Então, queira, né, o divino que nós possamos ver aí os próximos avatares verdadeiros, que tragam luzes, que tragam saberes que a gente ainda não conhece, né? E justamente para quê? Para a gente evoluir a sociedade. Então eu penso mais ou menos nesse caminho mesmo. Boa. Boa. Você também faz trabalho com oráculos, né? Isso, eu gosto mais do tarô. Eu falo mesmo assim, o tarô para mim é o grande, para mim é como se fosse um grande saber. Esses outros oráculos que eu acabo atendendo, é como se fosse uma missão mesmo, né? Para mim o tarô é assim, é o tarô do dia a dia, o tarô que eu atendo o cliente. Outros tipos de oráculos até assim, eu acabo deixando por um tempo de estudo mesmo, né? Não pratico assim com tanto vigor. Mas para mim assim, o tarô é tanto que é aquela coisa, né? Tenho vários tarôs, tenho o tarô queridinho, aquele que a gente gosta mais para atender para a gente mesmo, para atender para o outro. E o oráculo é interessante porque... e me fez lembrar também, a astrologia também tem um lado oracular. Que tem um lado oracular, que é um tipo de astrologia que a pessoa faz uma pergunta. Então, por exemplo, sei lá, eu perdi essa xícara e não sei aonde está. A pessoa faz a pergunta para o astrólogo por meio do seu estudo, ele entende a pergunta, a pessoa perdeu uma xícara. E ela vai abrir o mapa daquela hora e daquele momento. Não do momento que perdeu, porque não sabe. Do momento atual. E aí vai fazendo uma análise como se fosse, usando mesmo a astrologia como um oráculo. Então, até a astrologia é gostosa para usar como isso. Ou seja, o oráculo, pela sua própria palavra, sendo um revelador de questões que não estão compreendidas, questões que se perderam, e também funciona, viu? Funciona muito bem. Pessoas desaparecidas? Pode acontecer sim. Pode. Porque, por exemplo, um outro tipo... O mapa daquela pessoa... Você pode fazer por meio desse tipo de atendimento que eu descrevi agora, onde a pessoa se perdeu, não sei onde está. Ou seja, o astrólogo entendendo quem é a pessoa no mapa, como que ela se perdeu, como foram as condições, ele pode dizer, olha, realmente se perdeu, se talvez esteja viva ou não. Então, a função desse oráculo por meio da astrologia é também usado para esse tipo de atendimento, né? Mas, de novo, o oráculo para mim ele é muito rico, porque ainda que, por exemplo, né, hoje não sei vocês, mas hoje os atendimentos para mim online cresceram muito. Aquele atendimento presencial ainda existe, mas é pouco. Eu faço questão de mostrar para a pessoa, quando a pessoa não conhece, olha, tá vendo? Aqui é o tarô, tem 78 cartas, tá vendo aqui? Não tá saindo da minha cabeça só. Você vai, à medida que você vai dizendo as perguntas, esse tarô vai se abrindo na minha frente, então ele está respondendo a sua própria pergunta. Ótimo. A Jussara deixou uma pergunta aqui interessante. Muita gente tem dúvida, pessoal que ainda não conhece muito sobre astrologia. Claro. O mapa astral basta fazer uma única vez ou precisa renovar? E se for, qual período? Perfeito, Jussara. O mapa astral, quando a gente fala, eu vou abrir em duas vertentes. O mapa natal. Esse, se você gosta da abordagem do astrólogo, da astróloga de confiança, basta uma vez, porque você fez a leitura do mapa natal. Se você faz, eu quero fazer com outro astrólogo, outra astróloga, o que vai mudar talvez é a linguagem, né? Muitas vezes algum cálculo, principalmente sistema de casas astrológicas, mas em via de regra, o mapa natal uma única vez. As previsões sim, é importante que você renove, porque, em geral, a gente fala assim, dá para fazer previsão até quando eu morrer? Olha, até dá. Até dá, né? Até eu não dá. quero saber, não. Só que nós somos seres sociais. Somos.
Eu descrever para você 12 meses da sua vida já é um ganho. Onde você estará no 13º, no 20º, no 50º, está muito longe. Até lá, você também já perdeu um pouco dessa noção. Então, vai renovando a cada 12 meses as previsões. No caso das previsões, tem astrólogos que falam, às vezes a pessoa me contata, você faz revolução solar? É a revolução. Sim, a revolução solar ela ficou muito conhecida nos anos 80. O que é a tal da revolução solar? É um mapa que a gente calcula no dia do seu aniversário daquele ano. Então, você faz aniversário hoje, agora em 2025, então eu vou calcular a sua revolução solar e que vai funcionar junto com o seu mapa natal. Só que a revolução solar, para aqueles que estão nos acompanhando, é igual eu pegar qualquer filme de streaming. Então, eu dou play, tô vendo lá. Aí eu vejo que o filme, o que está passando, tem um casal. Aí eu pego e avanço. Solto. Aí a moça tá olhando para o rapaz e chorando copiosamente. Aí eu vou de novo e avanço. Aí tá o rapaz rindo e olhando para a moça no chão. Aí você fica sem entender nada, mas você tá entendendo a cena, mas o filme não. Aí você, de novo você, e os dois foram felizes para sempre. Então a revolução, ela vai te dar alguns capítulos da vida. Algumas cenas da sua vida. O ideal é que você some a revolução com outras técnicas que aí o astrólogo pode te descrever, como trânsitos, progressões e assim por diante. Aí você vai ter um mapa, bonitinho, um reloginho na sua vida. Coisa boa, já vamos interagir com vocês, viu? Continuem mandando aí as mensagens, mas agora eu vou perguntar para o Paulo se ele já ouviu falar em dactilodiagnose. Eu, pela palavra, nunca nome ouvi difícil, falar. né? Nome difícil, o que seria? Sandra Suzy faz um método de clarividência. Olha. Que ela pede para a pessoa abrir a mão e fechar, e aí ela vai fazendo uma leitura e falando um pouco sobre a sua personalidade. É com a vidência, né, Sandra? A vidência ajuda muito. Mas tem técnica Mas também, tem uma né? técnica de 32 tipos de movimentos que foram estudados, né, e descobertos através do professor Artêmio, Que legal. para que você possa saber algumas coisas da pessoa ali. Sim. Tá afim de viver a experiência? Bora, Vamos ver. eu já Vamos tô lá. aqui. Já Qualquer tô uma aqui, das né? mãos? Então você escreve com qual mão? A direita, só Então dessa. é a esquerda. Esquerda? Apoia assim o Braço. braço, por favor. Você vai fechar e abrir algumas vezes, é nervoso. Você já foi mais impulsivo, né? Você está bem melhor agora. Ó, você apresenta mesmo sensibilidade maior no pulmão, tá? Sim. Olha lá. Olha lá. É porque eu estou vendo o seu pulmão aqui e o seu estômago. Olha. O plexo solar. Para com ela aberta, por favor, então. O seu plexo solar. Então, você tem que tomar muito cuidado aqui. Nós decide muitas coisas, está preocupado, está decidindo muitas coisas nesse momento, né? Mas você apresenta uma mão de quem é extremamente seguro no que faz. Poxa, E você, normalmente as mãos que vêm aqui são seguras, mas é que tem que mudar alguma coisa. Sim. E aí eu vejo que você já encontrou, né? Sim. Tudo que você pretende fazer. Já escreveu, Paulo? Olha, é um sonho. Tem livro ali no meio do seu Tem? livro. Olha, até me arrepiei agora, É um porque sonho, é um sonho. eu não sei se você tem ou não, É um mas sonho. tem livro ali, ó. Olha. Vai escrever sim, vai escrever ainda ali, ó. Pelo Que menos bom. umzinho assim, eu tô vendo. Assim seja. Exatamente. Fecha de novo. Abre. Tomar cuidado com as vias respiratórias mesmo, né? Você tem muita liderança. Tá. E eu vejo você abrindo Você quer abrir um negócio? Quero. Eu vejo você numa sala muito grande, com um monte de gente trabalhando para você, mas eu não sei exatamente se é astrologia. Sim. Você deve saber o que é. de Você já tem isso, não? Não, ainda não tô tenho. vendo você nessa Mas eu sala, penso. ali, tá ali na sua mão, no meio da mão, para mim, né? Olha. E você tem um negócio, provavelmente será o ano que vem, ou o final desse ano, né? Assim seja, viu? Mas você vai longe, tem vida longa também, né? Opa, que legal. Só Preciso tem que viver tomar bastante. cuidado com o açúcar. Opa, olha o formigão. Olha o formigão. Você é formigão, não é? Eu sou. Tô vendo ali a ponta de açúcar, uma pré-diabetes, tomar cuidado, entendeu? Mas assim, é uma pessoa extremamente estudiosa mesmo, que sabe o que quer. E você é extremamente seguro, mas você não era assim, você Não. ficou.
Tá. Que hoje você é assim. Tá ótimo você. Vai construir muitas coisas. E olha o livro, hein? Você traz essa aqui. do livro, você olha. Você Vai ter que lançar aqui. Vai ter que Já lançar bora aqui, lá ó. do aqui. Guarda bem. Eu tô vendo até um livro meio capa branca, com. Eu não sei se tem um tarô desenhado na frente. Tem um desenho, parece uma temperança. Não sei te dizer que carta que é. Olha. Mas tem algum desenho, assim, bem no meio desse livro. Nossa, assim seja. Já É o boa. futuro. Gratidão, E essa sala Suzana. cheia de funcionários. Você já tem isso? Eu Não sei. tenho ainda, não tenho. Eu sempre olho os espaços, Você olho dá imagina- cursos? Dou cursos, isso eu dou. Curso do que, Paulo? Dou curso de astrologia, de tarô. O curso de hipnose é aquela coisa assim, eu até falei, né? Eu tenho Saturno na 7, eu sou muito exigente com os outros. Então até o curso de hipnose já dei, mas é assim, eu gosto muito do compromisso, né? Porque o processo hipnótico, ainda que não seja o tema aqui do nosso bate-papo, ele exige muito respeito. Né? Não que os outros trabalhos não exijam, mas você atuar com o processo hipnótico em cima da pessoa, você está entrando num campo da pessoa que, até para formar, eu sou muito severo, assim, no certo. sentido de compromisso mesmo. Mas é muito, muito legal. Poxa, fiquei muito feliz. Viu? Bom. Como chama a técnica? Vamos repetir? Dactilodiagnose. Ele sabe falar direitinho. Que nem datilografia. Olha, Isso. aprendi. Eu que acho que na legal. época tinha, o professor deve ter ser. puxado esse nome, Pode ter datilografia. Que legal, que legal. Gente, segue lá, @SandraSuzy Paranormal, que você pode fazer também por chamada de vídeo. Exatamente, por chamada de vídeo eu falo quem foi você, falo mais coisas até, que eu não quis falar tudo Sim. aqui no ar, vamos dizer assim, mas tá ótimo você. Poxa, que legal. Gente, vamos seguindo o Paulo Bene também para você acompanhar a agenda dele, saber sobre cursos. Como que você está no Insta, Paulo? Paulo Bene Astrologia. Então, facinho, na hora que digitar já vai aparecer lá, vai aparecer os programas, né, textos. Hoje teve a entrada do Sol no signo de Gêmeos, então é muito bacana. No nosso. No nosso. Pois é. E estão para fazer aniversário, então. Pertinho. Ele faz dia 13 e o dia 10. Pertinho, vamos fazer uma Olha, festa Dá junto. para comemorar junto. Vamos fazer festa junto. Agora, você tem palestra também nesse fim de semana? Tem uma palestra no dia 24, no sábado, às 12 horas, mais conhecido como meio-dia, lá na Associação Brasileira de Bruxaria. E o tema, Astrologia Esotérica, 7 raios. Vai ser um prazer, assim, desvendar também para quem acompanhou, para quem ainda vai acompanhar lá, justamente abrir, né, esse véu de Ísis, abrir esse campo de conhecimento para que as pessoas possam se apaixonar por mais essa astrologia. É verdade. Nesse sábado. Nesse sábado, 24 de maio, 12 horas, meio-dia. Pessoal, vai ser na convenção, né? Na Convenção de Bruxas e Magos. Lá em Paranapiacaba, tá? Eu vou aproveitar para dizer que eu também estarei, tá? É nesse domingo. Então, você de São Paulo ou ABC, você que pode ir até lá, é em Paranapiacaba. Estarei no domingo, dia 25 de maio, 11 da manhã, lá no auditório Cine Lira. E vou dar uma palestra sobre as raízes mágicas aqui do Brasil, os seres encantados daqui, falar um pouquinho da magia de enraizamento também e de ancestralidade, tá? Então, quem estiver presente lá em Paranapiacaba, domingo, às 11 da manhã. Você Sábado, meio-dia. Perfeito. Bom, segue lá, Paulo Bene, Astrologia. Astrologia. Sandra estará nesse domingo também, né? Vamos falar. Ai, Onde você vai estar? Vale a pena falar. Olha, gente, é que pelo que eu tô sabendo, parece que uma gravação que eu fiz com o Luciano Huck vai aparecer agora no domingo, tá? No domingão. Eu participei Simples lá assim. daquela brincadeira que eles fazem. E se você quiser me assistir, claro, eu vou amar. Vai ser divertidíssimo, Eu galera. li a mão dele, eu espero que não tenham cortado. Eu não vou perder, eu vou assistir no Vai, domingão né? do Então, Hulk. terça-feira. Senta lá, pega a pipoca. Isso. E acredite se quiser. É o nome do... Olha lá, todo mundo vai dar risada. Bom, vamos aqui interagir um pouquinho com a galera. Olá, Edu e Sandra, quero saber com tarô. Meu irmão Raimundo voltou de uma cidade que morava. Ele está de olho na casa do meu pai, que é para venda. Minha mãe está adoecendo. Tem dedo dele? Então entendi. Pelo jeito a relação com o irmão não está muito boa, né? E você quer saber se tem dedo dele, se a sua mãe está ficando doente por conta disso, por conta de energia, coisa do tipo, né? É isso, né, Adriana? Vamos ver se tem alguma coisa nesse sentido.
E aí você também comentou que ele voltou de uma cidade que morava e que ele está de olho na casa do seu pai. Vamos aproveitar e ver alguma coisa também então em relação a essa casa, né? Se algo nesse sentido vai sair, se ele vai de repente conseguir comprar essa casa, adquiri-la de algum modo, vamos ver. Então, primeiro, a questão da sua mãe. Não, o que eu estou percebendo aqui é que o processo da sua mãe é natural, ela está adoecendo por conta de questões dela mesmo, de saúde, né? E o corpo dela está pedindo mais atenção e mais cuidado. É que em paralelo a isso está acontecendo essa questão do irmão, né? E culminou disso acontecer ali juntamente, vocês fazerem essa associação, né? Vocês têm alguma coisa a ver, mas não, o que eu estou vendo é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, saúde da sua mãe realmente pedindo mais cuidados, tá? Agora, em relação à questão da compra da casa, eu não estou vendo ele adquirindo essa casa, tá? Aqui sai a Imperatriz, então o que eu estou vendo é a casa ligada aí mais à questão da sua mãe mesmo, né? E ela em posse da casa, tá? E vocês e família, então não estou vendo ele adquirindo não, né? A casa é do pai, né? E está para venda. Então, eu estou vendo aqui a mãe, ou se não, alguma mulher, porque a Imperatriz é uma energia feminina, tá? Ficando aí com a casa e a família. E não estou vendo nem essa casa sendo vendida rapidamente. A verdade é essa, eu estou vendo em posse da família, tá bom? Espero ter ajudado. Beijo, lindona! Na sequência, quem mais está aqui com a gente? Carlos Caldeira, desejando boa noite. Jussara, Marcelo Medieval, Mônica Canai, Adriana Ribeiro, Priscila Souza, Jéssica Malheiros também. Boa noite a todos. Sou Jéssica Santos Malheiro da Silva Arruda, de 4 de março de 92. Estou numa sociedade. Tenho sentido que não posso confiar no meu sócio. Devo insistir nesta ou seguir sozinha? Muita luz. Consegue, Sandra, responder para ela? Ela é de 4 de março de 92. Jéssica, vou pedir para você pensar, né, nesse sócio, para poder se conectar. Vamos ver, Jéssica, o que a Sandra sente. Eu vejo ele tem um cabelo castanho médio, né? Eu vejo um cabelinho assim, castanho médio. Não, realmente você vai se decepcionar com ele, tenho que te falar. Procure não ter sociedade, sabe? Se você puder ter, tipo, um gerente, é bem melhor do que você dividir algo com alguém. Você tem muita liderança, né? E você é bem exigente também. Então, eu vejo assim, que eu não vejo que essa sociedade vai à frente, não. É bom que ela saia... Seja cuidadosa. Ou cuidadosa ou realmente partir para outra. Ou já reveja, né? Já rever. Olha só. Temos uma foto, Sandra. Renata de Araújo Barreto está nos assistindo, é do dia 21/10/75. Renata. Mandou essa foto para você falar sobre ela. Renata, ela não mandou pergunta não, né? Só quer que você fale bem um pouquinho dela. Ansiosa, né, Renata? Porque é extremamente sensível, muito intuitiva, muito teimosa, mas tem que cuidar muito desse seu lado aí mais... Você tem uma tendência a ficar depressiva, a ficar muito ansiosa, então precisa se cuidar muito. E ter uma forte espiritualidade, aí tem muita gente que te acompanha, seus mestres, seus anjos, como você queira entender. Precisa cuidar e trabalhar esse lado espiritual também em você, que eu vejo muita força mediúnica, tá? E tem que cuidar da mediunidade e dessa parte de depressão. Coisa boa. Ela tem uma tendência, mas tudo não vai dar certo. Não boa depressão, mas coisa boa se cuidar. É bom se cuidar, porque aí sua vida vai caminhar, tá? Eu tô sentindo que tá um pouquinho parada. Comece a se cuidar, comece a fazer banho de limpeza, que você vai ver como vai renovar essa sua energia. Perfeito. Eu espero ter te ajudado, querida. Um beijo. Beijo, lindona. Já já vamos responder mais gente. Agora, Paulo, muita gente, né, quer fazer o mapa, mas não tem, às vezes, dados certinho como o horário que nasceu. É importante isso. E também queria saber, no mapa kármico, se isso também é essencial. Então, vamos lá. Para fazer um mapa natal, o primeiro mapa, dia, mês, ano, hora e local de nascimento. Por que a hora? Porque a gente está olhando um sistema geográfico. Eu preciso saber em que momento aquele ser nasce, né? Porque até então, quando estamos conectados com a mãe,
é o mapa da mãe que está funcionando. Quando a gente, seja por parto natural, cesárea, parteira, parto humanizado, os diversos tipos de parto, existe um momento da conexão da criança com o cosmos, ou seja, o primeiro céu. Então por isso que a hora é importante. Ah, Paulo, eu não tenho a hora. A gente tem uma técnica que é chamada retificação horária. A retificação horária a gente usa com muito cuidado, porque, de novo, hoje em dia, claro, é menos frequente a pessoa dizer. Essa semana mesmo eu atendi um rapaz que não tinha bem ao certo o seu horário de nascimento. Ele tinha o testemunho da mãe, porque nasceu numa cidade do interior do Maranhão, então teve uma outra forma de abordagem no momento do nascimento, aquela coisa de registrar depois. Então o que a gente faz? A gente pede entre 10 a quase 20 fatos da vida. Que tipos de fato? Não é fato, eu vou no supermercado hoje. Não, fatos impactantes. Nascimento de filhos, morte de um ente próximo querido, pai, mãe, compra de casa, casamento, separação, entrada na faculdade, formatura, primeiro emprego, demissão. Ou seja, coisas impactantes. Ela me fala o fato e pelo menos o mês e o ano. Não precisa ser o dia, mas pelo menos o mês e o ano que aquilo aconteceu. E eu vou olhar vamos dizer, no passado dela, onde aquilo aconteceu. Olhando aquelas, porque aquilo é uma marca, tá lá. Aí a gente pega e traz ou para frente ou para trás, localizando então a hora mais correta do nascimento. Como eu falei, hoje é menos frequente de acontecer, mas ainda tem. A gente toma muito cuidado, porque ainda que a pessoa diga, eu nasci de manhã, é só, bom, de manhã pode ser entre 6 e meio-dia, são 6 horas, e 6 horas no mapa pode mudar muito, porque, por exemplo, o ascendente, a cada 2 horas troca o ascendente. Então, se você olhar em 6 horas, pode ter 3 ascendentes diferentes, e a pessoa achar que um ascendente é outro, ou planetas e astros mais rápidos, seja a Lua, Mercúrio, está numa casa e já foi para outra, então a gente toma muito cuidado. E para o mapa kármico, da mesma maneira, porque a gente parte do mapa natal. Então, por isso que é importante, sempre pergunte para o seu astrólogo, astróloga de confiança, eu tenho esse problema com o horário, você consegue fazer a retificação horária? É uma técnica importante, né? Não estou dizendo que é a única, mas é uma técnica importante para você localizar principalmente o nascimento da pessoa, porque a partir do nascimento é que tudo vai acontecer. Né? De novo, aquilo que eu falei, quando a criança sai do ventre da mãe e se conecta com o cosmos, é essa foto, o primeiro céu que o Morin de Villefranche, que foi um astrólogo importante para nós, que diz desse primeiro céu conectado com a pessoa. E aí, para o mapa kármico, vai acontecer da mesma maneira. Tá ótimo, perfeito. Vamos atender mais uma pessoa. Priscila Souza fez o superchat. Beijo, Pri. Boa noite. Gostaria de perguntar por que minha família está enfrentando tantas doenças e dificuldades financeiras. Vamos ver, Pri, se concentra aí. Sandra, se sentir alguma coisa, fica à vontade também, tá? De onde ela é? Do interior? Conta pra gente, Pri, da onde você tá falando. Ela até mandou uma outra mensagem. Doenças e dificuldades financeiras, é isso, né, Pri? Vamos ver. E vamos tirar uma carta de conselho também. Existe todo um pensamento aí do passado, situações difíceis que a família viveu também, tá? Teria que fazer uma limpeza. Esqueci aquilo que a Dani faz. Apometria? Não, não é apometria. Defumação? Que ela faz aquele trabalho com as pessoas, de rever, né? O que você viveu e limpa. Eu esqueci o nome, depois eu posso falar para ela. Mas uma apometria também seria bom ela fazer, porque eu estou vendo muitas coisas do passado que eles estão alimentando ainda, como a dificuldade, a pobreza, o medo. Então tem que ser trabalhado tudo isso aí, tirar desse caminho para poder evoluir. E eu tô vendo gente muito resistente ali também. Você viu isso também? É a mesma coisa. Nossa! Porque aqui eu não vejo que é nada espiritual, né? Porque às vezes o pessoal fica ali pensando, é obsessor, é coisa mandada, é praguejo, magia. Desculpa, constelação familiar. Um trabalho sistêmico, boa. Um trabalho sistêmico, que eu acho que é a Dani, por exemplo, que faz, né? A nossa Dani. Porque aqui me vem um cavaleiro de espadas, né? Nessa carta mostra
aqui a armadura da cabeça, o elmo e várias nuvens. Então, me dá uma ideia de pensamentos da cabeça, né, que está presa a um padrão, porque tem um 4 de espadas que é um padrão ali fincado. E tem uma necessidade de renovação disso, que é o que o pajem de paus me fala, tá? Então, eu acredito que as pessoas foram entrando em crenças limitantes e pensamentos de que as coisas estão dando errado. E aí dando não certo, anda mesmo. e um vai ali contaminando o outro. Vai alimentando essa coisa. Por isso, aqui no conselho, a necessidade de sair desse padrão, é o que o 8 de espadas fala, né? Que mostra uma pessoa presa numa teia. Então, sair disso, sabe? E aí precisa buscar reforço, né? Com ferramentas, certeza. a constelação sistêmica é uma delas. Constelação, fazer apometria, trabalhar a doença, porque as doenças estão aí se enraizando, ó. Sim. E a tendência é que isso aumente. Pode gerar. Não vou falar, né? Não estou vendo nada disso, mas pode acontecer problema de câncer, até. Sim, doenças podem ser Doenças somatizadas. Então, precisa limpar isso daí. Querida. E toma cuidado também, porque às vezes você faz um processo para você sair dessa, só que o outro não necessariamente faz. E então, aí você volta e lida com o outro e você retoma o padrão. Mas tem alguém que é bem difícil nessa família por também. isso que daí você tem que ser incisiva também, né? Não cair mais nessa. Faz um mapa astral kármico para saber o que você viveu no passado, o que você vai melhorar agora. É isso aí. Por que você está nessa família? Beijo, lindona. Beijos, querida. Galera, se tá curtindo esse conteúdo, deixa o like aí pra gente, se inscreva no canal e ativa o sininho também para você receber notificação dos próximos episódios, viu? Quem mais tá aqui com a gente? Vamos ver. Adriana Iana, Rádio Equilíbrio, um beijo. Jéssica Mello, desejando boa noite. A Jéssica colocou aqui, tenho pensado muito em ser mãe ultimamente, mas não sei se realmente devo ser mãe. Qual a mensagem que pode me dar? Ela é do dia 4 de novembro de 91, Sandra. Escorpião, né? Escorpiana. 4 de novembro? Isso, 91. Bom, ela nunca foi mãe, né? Não. É um menino. Eu vejo que ela Nossa, ainda... já deu sexo. eu tô vendo, bom, eu tô falando, né? Que Depois legal. ela confirma. Eu tô vendo um menino do seu lado. Portanto, é uma criança que virá provavelmente, se você quiser, para a tua vida, né? Então, é uma questão, mas é o tempo. Nós não podemos mexer nesse tempo. Então, talvez o tempo não seja hoje exatamente, mas breve. Eu vejo um menino do lado dela. Que lindo. Coisa boa. Que Ó, a lindo. Priscila complementou. Minha mãe foi diagnosticada com câncer já. Tá vendo? Força, viu, Pri? Beijo Força, e Pri. bora se cuidar. Busca Vamos limpar essa casa e limpar recursos, tudo. né? Ferramentas aí para te fortalecer, viu? Galera, eu quero agradecer muito ao Paulo por ter estado com a gente, elucidado, clareado aí para todos. Ele podia Espero voltar que com aquele sim. tarozinho dele, Vamos né? pegar Opa. esse minutinho final e dar um spoilerzinho pro pessoal do céu, assim, do período, o que tá acontecendo daqui para frente. O céu do período, a gente está entrando no mês de junho, daqui a pouquinho, né? É um mês um pouco mais tenso, a gente tem algumas tensões no céu, principalmente em termos de Saturno e Júpiter. Em termos de Saturno, as questões limitantes e Júpiter, a questão dos exageros. Não é que vai ser um mês ruim, eu pediria precaução para as pessoas. Obviamente o céu não tem planeta retrógrado assim mais impactante para a gente, mas eu pediria um resguardo, né? Então, se você tem algo para iniciar, se você tem algo para pôr em voga na sua vida, né? Espere. Dá uma esperado, analisa melhor caminho, melhor tempo, só para que as questões possam se desenrolar de uma melhor maneira. Não é um céu ruim, mas pede precaução nesse momento. Muito bom. Ok, muito bom. Volte aqui, tá? Por favor. Paulo Beni Astrologia. Paulo Isso. Beni Astrologia no Instagram, já vai aparecer todas as redes sociais. Maravilha. Fazer o mapa astral kármico, lá tem as informações. Tem as informações também, e se quiser me mandar um WhatsApp, pode mandar. Passa pra gente o número. Opa, código 11 99302 0468. Vou pedir para você repetir para quem tá vendo no rádio, não deu tempo, ouvindo, né? Não deu tempo de Vamos lá. anotar. Código 11 99302 0468. Vai ser um prazer conversar com a audiência de vocês, com a minha audiência, com quem está chegando agora e conhecendo tudo isso.
adoro conversar com as pessoas, e mesmo para esclarecer, né, Óbvio. dar as dicas. E quem quiser fazer, seja o mapa natal, previsões, ou o mapa kármico e o mapa esotérico em si, usando a astrologia esotérica, pode ter certeza que você vai descobrir um novo olhar sobre a vida, e principalmente dessas questões passadas. Ótimo. Muito bom. Siga também Sandra Suzy Paranormal, siga também do Scarfone no Instagram, Sandra WhatsApp para atendimentos. É o 119-6991-5123, tá? 119-6991-5123. Perfeito. Galera, tô aguardando vocês também no Insta, @EduScarfon, e a gente vai se despedindo nessa câmera aqui do meio. Isso. Honra e gratidão a todos vocês. Estaremos juntos semana que vem, né? Com Mais um certeza. episódio. E me assistam domingo, tá? Bênçãos brilhantes e até lá. Tchau, tchau. Tchau.